Eu passo meu grande expediente ao vereador Iago. Pois não, o vereador Iago Morandi da tribuna. Bom dia a todos, obrigado, vereador Sandro Fantinel, pelo espaço. Aqui só, eu vou falar sobre saúde, só um pouquinho antes vou dizer a parte que eu vou divergir ali do Rafael Bueno, que ele disse que não vê as pessoas indo para a rua, né, por lutar por saúde, essas coisas, né, outras, digamos, prioridade que a gente luta aqui. E eu também, vereador Rafael, vou dizer para o senhor que eu não fico feliz de ver as pessoas com a bandeira dos Estados Unidos como estavam, mas eu espero que o senhor entenda que eu entendo essas pessoas, tá? Eu não fui com bandeira americana tava vestindo uma verde e amarelo, a do Brasil. Aquela que nos ensinaram a história errada lá da independência, quando eles dizem que o amarelo significa o ouro, o verde é as florestas, essas aulas de história que a gente teve errada, tá? Na minha humilde opinião. E aí eu fui com a bandeira do Brasil, né? E eu entendo que as pessoas que foram com a americana é um pedido de socorro. Por que é um pedido de socorro? Por que elas estavam desesperadas com a bandeira americana? Porque a gente está vendo só, por exemplo, uma grande liderança no mundo, que é o presidente da maior nação, da maior potência mundial, que é o Trump, que ainda é a maior nação. A China ainda não ultrapassou isso, vereador Fantinel. Então o Trump falou que seu governo vai responsabilizar estrangeiros responsáveis pela censura. E, infelizmente, vereador Rafael, a gente vê muito essa censura avançando, nos entristece. Começou lá com a Revista Oeste, vereador Caleb, quando o STF não deixou botar documentário, não deixou publicar tal coisa. Brasil Paralelo. O vereador Cláudio hoje falou do editorial. Daqui a pouco a gente não tem mais editorial para o STF, vai dizer o que é publicado ou não. Então, na minha humilde opinião, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu lembro que o STF era para dizer se as coisas eram constitucionais ou não. Mas o Libardi também falou que não está tendo votação no Congresso e está tendo um custo alto. Para que votação, Caleb? Para que a gente decidir as coisas, vereador Capitão? Se quando é decidido o STF vai lá, um exemplo, o último exemplo agora, IOF. O Congresso queria uma coisa, o STF vai lá e faz outra. Então não me adianta essa falsa democracia, ou a gente ir lá votar, ter essa harmonia entre os poderes como tinha antigamente, que era o famoso Teatro das Tesouras, né? Onde o Alckmin revezava ali o poder. Estou dando duas pessoas, mas vem antes deles. Revezava o poder com o PT e fingia que tinha uma oposição. Não, a gente prefere essa guerra, a gente prefere estar indo preso, a gente prefere que se é para o Bolsonaro ir preso, que vá preso. Se é para nos prender, que nos prendam. Se é para censurar, que nos censurem. Mas a gente prefere 1000 vezes essa guerra do que a falsa democracia que eles vinham falando. Então, é um pedido de socorro a bandeira americana ali, vereador Rafael. Só que os americanos estão há muito tempo, anos-luz à nossa frente, e concordo com o senhor que a gente não é independente em nada. Já dizia o Enéas. O Enéas, que ele tinha umas opiniões bem polêmicas quanto a essas questões nacionalistas e tal, e o Enéas tinha ideias revolucionárias. Mas na época, vereador Capitão, Caceta e Planeta, a Globo transformaram ele num louco, e a gente taxou ele como louco. Um cara que tinha 7 faculdades, formado em medicina, né, várias pós-doutorado, né, um cientista, e ele já via tudo que ia ocorrer muito tempo lá atrás, né, mas a gente não soube valorizar. E tá aqui, eu até separei aqui, ó, decisão do STF sobre o IOF é vitória da Constituição Federal, afirma advogado-geral da União. Jorge Messias elogiou o espaço de diálogo promovido pelo Supremo Tribunal Federal e ressaltou que separação dos poderes foi respeitada. Que coisa boa. É um puxadinho do Executivo, entendeu? Então, para que Congresso? Para que a gente fazer votação? Mas eu entendo que com o tempo a gente vai mudar, como diz o Nicolas, o presente pode até ser deles, mas o futuro vai ser nosso, Capitão Ramon. E se eles aguentaram toda a pressão que eles aguentaram todos esses anos, a gente deve fazer como eles fizeram e aguentar. Agora, o segundo assunto, até me alonguei demais. Eu iria falar ontem, não deu tempo e tal. A sua parte, para finalizar isso aí. Pode ir, vereador Caleb. Obrigado. Rapidinho, me ajuda. Obrigado, vereador Iago. Depois tem a declaração também, se precisar de uma parte tá, dele. beleza. Mas respondendo ao que o senhor, complementando o que o senhor falou, de fato, e inclusive chega a ser desanimador às vezes, o vereador Rafael Bueno falou sobre a questão que às vezes as pessoas não estão interessadas, né, vereador Rafael? E eu recebi esses dias um rapaz, meu gabinete me perguntou, por que vocês não se mobilizam para ir para a rua por saúde, segurança, educação e etc? Por que não vê? E eu disse para ele, começa pelas redes sociais. Se qualquer um de nós aqui usar a palavra Lula ou Bolsonaro, fizer um recorte e colocar na rede social, viraliza. Agora, se falar em saúde, segurança e educação, se falar de saneamento básico, se falar de resolvemos um buraco lá no bairro, resolvemos tal coisa, as pessoas, infelizmente, as pessoas não estão interessadas em levar isso adiante e compartilhar. Todo mundo aqui sabe o que eu estou dizendo, experimenta isso. É só ver pelas nossas sessões, os comentários só surgem nas nossas sessões aqui na Câmara quando o tema é polêmico, quando fala em Lula ou Bolsonaro. Então, infelizmente, e eu lhe entendo, vereador Rafael, a gente está num clima hoje que tu falar de uma garantia, conseguir uma emenda, etc., as pessoas não celebram.
Então tem muita coisa que hoje falta justamente a participação comunitária, as pessoas estarem envolvidas. Obrigado, vereador Iago. Obrigado, vereador Caleb. Aqui que eu gostaria de prestar minha solidariedade para o vereador Moleque, que ontem acabou ficando sem celular, sem tênis, estava desolado na rua ali. O despertador não tocou porque ele não tinha o celular ali hoje, mas gostaria de dizer que a gente está aí para lhe ajudar e auxiliar no que for preciso. A Comissão de Segurança está à disposição do senhor aí. Obrigado, uma parte. De imediato. Então, cheguei agora. Primeiro, bom dia. Não, primeiro, bom dia a todos, colegas vereadores. Desculpa o atraso, mas acontece, né? Tive esse imprevisto ontem. Primeiro, quero te agradecer, vereador Iago, por estar presente lá. Tive que... Hoje em dia, sem celular é pior que andar a pé, antigamente. Tu vai ligar para cadê o celular? Não lembrava nem o número da mulher, porque tu é acostumado a chamar pelo nome, né? Daí, e o número, como é que eu ligo? Tive que ir em casa. E ligava para 2, 3, não sendo a pessoa, é difícil ter aquela relação de atender. Mas te agradeço, vereador, pelo suporte. Fiz o básico, porque eu quero deixar essa mensagem. Tanto descaso, a gente tem que aproveitar quando a gente tem um pouco de influência para não deixar acontecer com outras pessoas. É tão simples, algumas empresas grandes, estão nem aí para nós como se fosse só mais um. Então eu fiz questão de chamar a Brigada Militar para registrar o boletim de ocorrência, fiz questão de ligar para o PROCON, liguei para o vereador, porque num piscar de olhos que aconteceu comigo, 4, 5 pessoas já vieram ali dizendo que tinha acontecido exatamente igual com as pessoas. Então eu vou buscar meus direitos, eu vou fazer o possível para alertar as pessoas. Se é um lugar que tu tem que entrar com o olho aberto, então que as pessoas avisem, aqui tu cuida, que não é bem assim que nem tu tá pensando. Daí é que nem andar em São Paulo, que tu tem que saber que tu tem que guardar o celular no bolso, ou tu vai para algum lugar que outro, mas tu tem que saber onde tu tá andando. Mas agora o desleixo, não, liga lá vai no site, no saque lá de atendimento da empresa que eles vão te dar uma atenção. Mas por favor, né? Então, mas de imediato te agradecer, vereador Iago, pela presteza de ir lá com a sua equipe lá e ajudar no que for preciso. Era isso, e estou aí, sigo trabalhando já com o número, logo em seguida a gente está apto de novo. Obrigado. Algo de errado não está certo. Não, conte com nós sempre ali, o que precisar. Qualquer um dessa casa pode estar contando com nós. O assunto que eu trago agora é da questão da saúde, né? Parabenizar o vereador Rafael Bueno, que fizemos a reunião ontem, né? Foi bem produtivo ali, a gente pôde esclarecer um monte de coisa, a vereadora Andressa. E ali também o secretário Geraldo veio nos dar as explicações, o Gustavo, né, do Instituto também. A gente acabou tirando um monte de dúvidas ali. O que a gente não concordou e a gente falou para ele ali, né, a gente falou na reunião, e vou repetir aqui, foi com aquela nota da Secretaria de Saúde, né? O que pareceu para nós? Pareceu que estava tudo certo lá e não estava. Tanto que o próprio Gustavo falou, né, que não estava, e do tempo ali de espera, de demora e tal. Então, a nota da Secretaria, eu acho que eles erram sempre na comunicação, a gente bate nesse ponto de novo, né? O vereador Daniel, que é líder do governo, sabe como é que é. Então, a gente bate bastante nessa questão de comunicação da Prefeitura, antes deles emitir uma nota, daí como é que, na escola, como é que era, né? Quando a gente reclamava de um coleguinha, dava um problema, a Dili chamava os 2 coleguinhas para ver a versão de cada um. E na minha casa era a mesma coisa, porque a gente era em 4 irmãos, então a minha mãe botava os 4 junto para ver a versão de cada um. E aqui não, a Secretaria de Saúde lançou uma nota, mas como é que tu vai lançar uma nota? Sem pedir para os vereadores. Eu até fui mais otimista que a vereadora Daiane, né? Abrindo bem o coração, falando bem a real. Eu achei que o prefeito ia nos chamar lá e pedir o que a gente viu lá e como poderia resolver, e pedir para ver o nosso material, o que vocês viram lá e tal. Fui otimista, confesso, né? Fui inocente na política, na verdade, mas o pessoal não quis saber o que a gente viu lá, o que a gente deixou de ver, ou o que estava errado, né? Então, eles lançam uma nota dizendo que estava tudo certo. E na nota dizia, abre aspas, a escala estava completa com 5 médicos. O tempo de espera para atendimento estava de acordo. O serviço é permanente fiscalizado, vereadora Dai, onde são verificadas escalas, atendimentos, horários, tempo de espera, e não se verificou nenhuma irregularidade. Essa é a nota da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, né, que o pessoal escreveu aqui. Então, parabéns à Secretaria. Eu queria dizer aqui que está ótima.
tá tudo nos conforme, tá tudo dando certo, não precisa mudar, o time que tá ganhando não se mexe, né? Tá tudo perfeito. Aquelas pessoas, vereadora Dai, que eu vou colocar aqui no vídeo, ó. Aquelas pessoas são figurantes, são atores, são mentirosos, não. A mãe da Luísa lá que nos chamou, que a nenê tava com 40 de febre, ela tá mentindo. O relato dela depois do vídeo, declaração de líder, presidente. Segue em declaração de líder, vereador Iago Morandi, bancada do PL. O relato dela é um relato de mentira, né? Aqui eu tô sendo irônico, mas é complexo. Mas todas aquelas pessoas... Eu vou pedir que coloque o vídeo. Tem um vídeo aí, daquele que tá nublado. Vereadora Daísa, eu só vou pedir para vocês, aqui está mais de 2 horas aguardando atendimento durante a mão. Vereadora Daísa, eu só vou pedir para vocês, aqui está mais de 2 horas aguardando atendimento durante a mão. O senhor também? O senhor? Qual é o problema do senhor? Tinha que estar mais de 3 horas aguardando? Ah, beleza. E tem alguém mais de 4 horas e meia, 5 horas? 5 horas. Que horas a senhora chegou aqui? 6h10. Até que vereadora Daísa. Eu só Ali a gente tem um vídeo e mais um monte de imagem para comprovar que sim, como está no sistema também, que as pessoas estavam há 5 horas ali aguardando, né? E esse é um problema, e não é um problema só da questão do IDES, não é um problema do secretário Geraldo, não é um problema do Odiló, é um problema que vem se alastrando por muito tempo. A gente foi lá para procurar resolver, para entender esse problema, que não tem como entender sem ir até lá, né? O vereador Rafael já falou aqui nessa tribuna que o Geraldo foi descobrir ali a UPA, né, central, depois de 6 meses. Então, se tu não for lá, não acompanhar as pessoas, os relatos, não tem como tu entender a atmosfera do negócio. Tem como ser um policial militar sem ter patrulhado algum dia? Tem como ser advogado sem ter feito um estágio? Não, não tem, né? Então, a gente precisa estar nos locais para entender os problemas que são complexos. Por mais que muita gente não goste. E até o sistema, ele fica aflito de nos ver fiscalizando. A sua parte, vereadora Dai. Vereador Iago, eu primeiramente queria parabenizar o vereador Rafael Bueno pela reunião de ontem, tanto com o Instituto Ideias quanto a questão da Secretaria da Saúde, onde a gente pôde também, além de ouvir, né, sobre várias demandas, podemos falar também, né? E a questão da atenção básica da nossa cidade, que não funciona. Na verdade, quando a gente vê os números do Ideias, né, das UPAs, a gente verifica que o nosso sistema de saúde não funciona. E eu sou uma defensora, então, de não, daqui a pouco, criarmos mais estruturas para a área da saúde, mas fortalecermos as que já existem. As UBSs tendo médico até às 17 horas e as UBSs de horário estendido tendo médico até o final da noite, não precisa a gente criar outras UPAs, outras, daqui a pouco, unidades básicas, ou daqui a pouco colocar tenda. A gente precisa fortalecer as nossas estruturas e foi isso que a gente defendeu ontem. Depois da nossa fala ali, eu coloquei na internet, né, e vários relatos de unidade básica sem médicos, e aí o Gustavo tem uma perguntinha lá que ele pergunta se a pessoa foi na UBS, e elas foram. Normalmente, no horário, elas foram na UBS. Não tinha mais ficha para atendimento. É essa a resposta conforme o Gustavo. Quanto à nossa fiscalização, a gente falou ontem, e o Gustavo mais uma vez confirmou, porque ele nos mostrou o sistema. O Rodolfo, na UPA Central, nos mostrou o sistema onde tinha pessoas aguardando há mais de 4 horas, inteirando 5 horas de atendimento. E então, ali aquela nota... O que eu acho, sabe, vereador? E falei para vereadores, inclusive da base, com o qual conversamos. A prefeitura poderia ter feito o seguinte: vamos verificar a situação. Vamos apurar os fatos. Mas não, ela foi lá e ela disse que estava tudo certo através da Secretaria da Saúde, dizendo que os atendimentos estavam certos, que a escala estava certa e que são coisas que a gente tem a documentação e no sistema para provar que não estavam de acordo, né? Então... Oi? Isso, e o Gustavo confirmou ontem, no caso, né? Mas a nota da Secretaria da Saúde veio diferente. Então, a gente precisa de uma Secretaria da Saúde mais atuante, né? Mais fiscalizadora, mas também tentando resolver os problemas que são históricos na nossa cidade, porque mais do mesmo a gente tem aí há muito tempo. Obrigado por
E, né, desculpa por tomar. Com certeza, muito eu tempo já vou passar para o Rafael, mas a gente vai até lá e vê que ali no contrato previsão é cerca de 350 atendimentos, é isso, Dai? E aí o Gustavo falou que o pico deles já chegou a 809, então a gente vê que eles fazem, né, o possível e o impossível, é complicado, né? Acaba estourando sempre lá. E aí as pessoas ficam revoltadas, sobrecarrega o profissional que está lá, aí o enfermeiro acha ruim, o técnico acha ruim porque tem que levar desaforo, os médicos são xingados, por mais que agora eles estão brabos comigo, tá um clima ruim entre nós aí, não tem muita harmonia no momento, mas a gente já lutou até para que eles recebessem o salário em dia, né? Então, os médicos ficam sobrecarregados e aí o sistema todo acaba colapsando. Sua parte, vereador Rafael. Bom, vereador Iago, eu volto a dizer o seguinte, a fala dos vereadores, a preocupação com a terceirização, mas eu acabo concordando com o Gustavo, porque, vereadora Rose, o que ele falou ontem, porque ele não pode deixar descoberto, né? Porque as pessoas estão faltando, estão botando atestado, que está no seu direito, mas só que fica, como tem filas ali, as pessoas ficam descobertas. E o que o vereador D'Ambrosio disse, então vamos estender os horários das UBSs. Aí disse, não, mas nós temos retenção orçamentária. Bom, tem retenção orçamentária. Só que tu está jogando, parece fazendo questão de jogar as pessoas para as UPAs. Nós não podemos fazer isso, nós temos que inverter o quadro, nós temos que desafogar as UPAs. Nós temos que levar lá para o IDES. O governo está pagando em dia, o prefeito de lá está pagando em dia o IDES, como o IDES está pagando em dia os funcionários que foi colocado. Isso é inegável. Só que nós estamos pagando. Esses atendimentos que é feito 100% a mais, não é de graça. O IDES está cobrando. E muito mais do que se fosse, talvez, nas UBSs. Então, nós temos que fazer o inverso. As UPAs são de média complexidade e atenção básica lá na ponta. Porque se o indivíduo, se o João, o Pedro e a Maria vão lá na UPA, tu não tem um atendimento individualizado que tu vai evitar o aumento da doença lá na frente. Perfeito. Nós precisamos tratar a pessoa lá na ponta, na sua individualidade. Obrigado, vereador. Não vou tirar mais o tempo para deixar os vereadores. Não, tranquilo. Rapidinho, capitão Ramon, rapidão. Parabéns, vereador Iago, por ter trazido esse tema. Nós temos aqui, por exemplo, na UPA Central, o que é contratado são 450 pacientes por dia. E eles chegaram a atender 809 pacientes por dia. Então, nós temos os profissionais sobrecarregados. Exatamente esse ponto. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela orienta que são 4 atendimentos por hora. No entanto, devido a ter muita gente procurando a UPA, os médicos têm que atender muito mais do que isso. E cada paciente é um caso. E aqui o vereador Rafael falou, ontem eu cobrei, Gustavo, a respeito dos pagamentos. Os profissionais devem receber seus pagamentos em dia. Por quê? Como a pessoa vai trabalhar, vai dar o seu melhor se não está recebendo a sua remuneração. E o outro ponto, para concluir, é a respeito das UBSs. Precisamos fortalecer as UBSs para que não fiquem as UPAs sobrecarregadas. Muito obrigado. Eu queria dizer aqui que ontem, na verdade, para levar transparência, depois eu vou até mostrar o vídeo, vou colocar ali o que eu falei ontem na reunião, né, para os seguidores ver, mas para dar transparência e mostrar que, mais uma vez, né, o Geraldo veio aqui ontem, eu já fiz uma analogia que eu comentei ontem, que é mais antiga do que caminhar para frente. Ele falou que, infelizmente, a cidade cresceu muito, veio muita gente para cá, veio imigrantes, veio o pessoal das enchentes. Aí ele falou que a cidade cresceu demais, não tem o que fazer. Aí eu falei que eu enxergo o copo meio cheio, vereador Lucas, porque se tem mais gente, é mais gente para pagar IPTU, se tem mais gente, é mais gente pagando imposto. Então eu analiso se a cidade cresceu ainda bem e que continue crescendo, né? Que a gente ganhe mais dinheiro, que a economia movimente, né? Então nós não vamos trancar as portas da cidade. Agora a culpa não é de quem está vindo para cá. A gente tem que se adequar e fazer a gestão e se mexer como outras cidades vão se atualizando, como Sorocaba e tantas outras cidades. Por gentileza. Infelizmente o tempo está curto aqui, tem vários apartes para dar, mas só para dizer que a gente saiu de ontem aqui mais uma vez sem solução, tá? Não trouxeram solução. Ele falou que já fazem muito por botar 20 e poucos % na área da saúde, então eu vou voltar a repetir que coloque em 40, que coloque em 50, que coloque em 70, não me interessa, que resolva um problema. A pessoa, para ter cultura, para ter lazer, para ter as outras coisas, primeiro precisa estar viva, né? Então eu acho que a saúde deve ser prioridade sim no governo Adiló, que se imponha, faça uma coletiva de imprensa, já trouxe solução, que se imponha, que diga que não tem mais como a gente atender tantos municípios que a gente atende, mais de 30, 40 municípios a gente atendendo aí, que não vai ter como, vai colapsar. E quem vai morrer por falta de atendimento? Dessas 60, 70 pessoas que aguardam leito muitas vezes, no ápice ali do inverno, quem vai morrer são os caxienses. Então, isso me dói muito. Eu espero que coloquem a mão na consciência e tragam soluções efetivas. Vê na fila quem que estava? Acho que era a Rose. Vereadora Rose, rápido.
Não, eu ia dizer exatamente isso que tu falaste agora no fim. Eu acho que, assim como a questão do autista, todos esses debates da saúde, não é que não seja importante, mas eu não sei, parece que é sempre a mesma coisa, a mesma churumelo, o mesmo discurso. A gente já sabe que na UPA não tem medicação, que na outra UPA faltou médico, aliás, UBS, por isso que eles vão para a UPA. Qual é a solução? É investir mais na atenção não só básica, mas a própria prevenção, que é agente comunitário de saúde, agente comunitário de endemia, as vacinas para as doenças. Então, parece que a gente já sabe, a gente vai ali para ouvir sempre as mesmas justificativas. Eu acho que tem que ter encaminhamento mesmo, senão acaba sendo repetitivo, cansativo e a gente desiste dessa forma de reunião, né? Obrigado, vereadora Rose. Ali na sequência, o vereador Caleb disse que vai emprestar o tempo para o Valinho, da Ambrose e o Cláudio, que ficou faltando. Já se comprometeu. Obrigado, vereador Iago. Em declaração de líder, a bancada do PSD